Olha, nós estamos aqui na antiga sede do Fórum Nelson Hungria, onde hoje está localizado o Ministério Público de Além Paraíba, com o gabinete dos 3 promotores, Dr. José Gustavo Guimarães da Silva, doutora Adriana Carvalho, doutor André Mafia e também o doutor Rodrigo Barros, que está aqui hoje, que é o promotor de saúde, ficando lotado na regional, na Procuradoria Regional de Saúde, lá na cidade de Juiz de Fora. Nós solicitamos essa entrevista em razão do ocorrido que movimentou a cidade desde as 6 horas da manhã de hoje, com o cumprimento de 9 mandados de busca e apreensão, a apreensão de vários bens, inclusive motocicletas, bicicletas importadas e outros bens aí do ex-provedor do Hospital São Salvador, que está aí sob investigação por possíveis irregularidades na gestão da instituição. Também houve cumprimento de mandato também na casa de ex-funcionários do hospital, na época do doutor Rafael na provedoria. Eu vou iniciar com a doutora Adriana, que é a nossa promotora da saúde aqui em Além Paraíba, perguntando a ela, doutora, a razão dessa operação, ela foi fundamentada com base em indícios que o Ministério Público vem colhendo ao longo de todo esse andamento dessas possíveis irregularidades? Bom dia. Bom dia, Dauro. Exatamente. Desde que foi realizada a primeira operação no mês de janeiro, salvo engano, no dia 6 de janeiro deste ano, foram colhidos no Hospital São Salvador e no consultório de médicos da cidade materiais que vêm sendo analisados ao longo do ano. E agora, depois de terminada esta análise, houve a necessidade de serem empreendidas novas diligências de busca e apreensão que foram solicitadas ao juízo da primeira vara, que já estava prevento desde o mandado do mês de janeiro, e o juiz deferiu esses mandados, que foram cumpridos na manhã de hoje, em, salvo engano, 9 alvos, inclusive alvos fora da cidade de Além Paraíba, alvos no estado do Rio de Janeiro, na cidade de Juiz de Fora, e envolvendo não só ex-servidores do Hospital São Salvador, mas também médicos que lá trabalharam ou trabalham. Doutor José Gustavo, a ação do Ministério Público Brasil afora, e a gente costuma dizer sempre isso na rádio, vem sendo ações sempre muito saneadoras, no sentido de garantir a aplicação da lei, o bom uso dos recursos, os direitos de todas as pessoas, a promoção da justiça. Essa ação do Ministério Público vem aí um ano depois, praticamente, de que as investigações começaram. Durante todo esse tempo, por mais que as pessoas às vezes de fora imaginem que o órgão está parado e nada está fazendo, pelo que se viu hoje, não é verdade, né? Não, de maneira alguma. Durante esse período todo, né, o Ministério Público trabalhou em silêncio e realizou diversas diligências investigatórias, levantamento patrimonial, levantamento, né, de bancários, análise de documentos que foram apreendidos lá no mês de janeiro, naquela oportunidade em que fizemos a operação lá no hospital, e em decorrência dessas apreensões todas que foram feitas lá no mês de janeiro, da análise desses documentos, né, das demais diligências investigatórias que foram realizadas no curso desse procedimento, além de oitiva de diversas pessoas, em decorrência disso, chegou-se a necessidade de nós realizarmos essa diligência hoje, né, buscando apreender patrimônio, apreender outros documentos, levantar outras informações para complementar aquelas informações que nós já havíamos levantado e que decorreram dessas investigações que foram realizadas durante todo esse tempo, né? Em razão dos indícios bem razoáveis, né, da prática de diversos crimes, né, e da evidência de que houve um prejuízo, de que o hospital vem suportando um prejuízo muito grande, foi feito inclusive a apreensão de diversos bens que possam eventualmente no futuro garantir um eventual ressarcimento ao Hospital São Paulo, né, ao Hospital São Salvador, desculpe,
tudo isso em decorrência do trabalho aí tanto da Coordenadoria de Saúde, da Coordenadoria Regional de Saúde, quanto da Promotoria de Saúde de Além Paraíba. Doutor André, o Ministério Público é o uno e indivisível, né? Quer dizer, ele é um só em todo o estado e um só em todo o Brasil. Uma pergunta que os ouvintes certamente às vezes têm curiosidade. Em linhas gerais, bens materiais que são apreendidos, como veículos, bens de valor para garantir possíveis ressarcimentos, qual o destino deles? Eles ficam apreendidos até quando? Bom dia. Bom dia. Então, será feito um levantamento pormenorizado de todos esses bens que foram apreendidos no momento, e é claro que a atuação do Ministério Público, como o senhor mesmo pontuou agora, o Ministério Público é uno, a gente procura dialogar aqui nas promotorias de Além Paraíba, até porque muitos desses aspectos que são referentes à Promotoria de Justiça da Saúde provavelmente irão resvalar na Curadoria do Patrimônio Público devido aos fortes indícios de desvio de recursos públicos. Então esses bens eles estão nesse momento acautelados porque existem vinculações deles com possíveis ilícitos, com uma suspeita de uma evolução patrimonial desproporcional de alguns dos investigados e que isso poderá ocasionar na seara do patrimônio público, que incumbe à primeira promotoria, na qual eu sou titular, numa possível ação em que será perseguido, na maior medida possível, o ressarcimento ao erário, inclusive através desses bens. Então é por isso que nós estamos aqui fazendo essa atuação conjunta e por isso que os mandados tiveram por alvo diligências investigatórias, diligências destinadas a colher maiores elementos de informação com base naqueles primeiros que já haviam sido levantados nos procedimentos de investigação do Ministério Público, bem como o objetivo de acautelar esse patrimônio que pode ter uma vinculação com uma evolução patrimonial desproporcional e indevida e que poderá vir a ser objeto de ressarcimento ao erário. Doutor Rodrigo Barros, coordenador regional do Ministério Público da Saúde, foi promotor em Além Paraíba, acho que a primeira comarca do senhor aqui em Além Paraíba, lá em 2005, ficou por aqui durante um ano. Naquela ocasião a doutora Sandra tinha se licenciado para ter a sua segunda filha, e o senhor ficou aqui um ano conosco aqui e depois foi embora e foi seguir na sua carreira e hoje está lá na Coordenadoria da Saúde, que é uma das mais complicadas, dentre as muitas que o Ministério Público toma conta. Mas o senhor tem contatos, logicamente, com a Regional de Saúde, que avalia o Hospital São Salvador aqui, que hoje está sob intervenção. O senhor tem avaliado junto à Regional de Saúde a questão dessa intervenção aqui também? A questão da intervenção, primeiramente... Bom dia, prazer em falar com você. Ainda bom dia. A questão da intervenção em si, nós não temos acompanhado de forma próxima, né? O que nós recebemos são informações vindas da Gerência Regional de Saúde de Leopoldina, de uma melhoria de indicadores, né, em relação à prestação de serviços de saúde. Um dos indicadores, inclusive, me foi reportado, né, pelo próprio Superintendente Regional de Saúde de Fora, ex-gerente regional de Leopoldina, Renan Guimarães, quanto a uma melhoria significativa das taxas de mortalidade no hospital, especialmente no CTI, né, que era uma grande preocupação que havia à época, e realmente essa informação nos foi trazida, né, de forma extraoficial, mas que nos trouxe bastante alento, né, frente a todo o trabalho que está sendo realizado, né. É importante destacar, Dauro, que o hospital recebeu quantias vultosas durante toda a pandemia para o enfrentamento de do processo, né, de cuidar dos pacientes, né, em torno aí de mais de 8 milhões de reais nesse período de 2020 a início de 2022, né, e as denúncias que aportaram a Promotoria de Justiça e Defesa da Saúde e também a Promotoria do Patrimônio Público deram conta que, apesar desses recursos vultosos,
existia uma deficiência assistencial muito grande, né? Isso foi constatado pela Vigilância Sanitária Estadual quando aquele mandato foi cumprido, né, durante o recesso forense, inclusive no plantão, né, nós tivemos presente aqui também em Além Paraíba, né, mas que durante aquela diligência, né, num ato administrativo, no Poder de Polícia Sanitária, a Vigilância Sanitária Estadual interditou cautelarmente o CTI justamente pela falta de requisitos básicos de funcionamento. Né? Então essa foi a lógica de todo o trabalho, uma vez que a qualidade da assistência que estava sendo disponibilizada ao hospital naquela época não estava condizente com o recurso que o hospital recebeu para a prestação de um serviço de qualidade. Né? Então essa foi a nossa preocupação, né? Apurar todas as denúncias. A doutora Adriana profissional extremamente diligente nesse aspecto, né? Apurou todas as denúncias, né? Nos demandou para atuação conjunta nas questões envolvendo a parte assistencial, e aí nós nos deparamos com todas essas dificuldades, inclusive de acesso a informações, né? Que levou aí, posteriormente a essas buscas, né, realizadas tanto no princípio de 2022 quanto na data de hoje. Houve dificuldade, doutor, de localização de provas? A informação que nós tivemos do hospital, né, porque o hospital é o titular de toda a documentação inerente ao seu funcionamento, né, é de que, né, após o início da intervenção, muitos documentos que lá deveriam estar não se encontravam mais. Né? Então, por exemplo, informações como valores de pagamento de plantão, informações sobre dias de comparecimento de profissionais, né? Essas informações todas não estavam mais disponíveis segundo os responsáveis pela intervenção do hospital. Né? Isso dificultou muito o trabalho do Ministério Público. Obviamente, né, nós tivemos que buscar outras fontes de informação para poder concluir, né, ou caminhar nessas investigações. Né? E o que nós podemos dizer hoje é que nós temos informações muito sólidas sobre todo o ocorrido nesse processo, e que certamente, uma vez retirado aí o sigilo do processo, né, essas informações vão estar disponíveis a todos os interessados. O próximo passo, para concluir, doutor, após essas ações do Ministério Público, o natural passo para início de uma ação civil ou penal é uma denúncia do órgão ministerial, no caso, que é o titular da ação, né? Concluídas essa fase de captação de provas, o senhor chegaria a avaliar em quanto tempo o Ministério Público se posiciona sobre uma denúncia ou não? Isso aí cada um vai ter que avaliar no seu aspecto, né? O André vai avaliar o aspecto do patrimônio público, o doutor Adriano, em conjunto conosco, vai avaliar o aspecto da saúde, os prejuízos assistenciais e financeiros ali correlatos, né? Mas vai ser muito importante a análise das provas que foram colhidas hoje, né? Informações constantes dos celulares apreendidos, dos computadores, muitos documentos que deveriam estar no hospital apreendidos na residência de alguns dos investigados, né? Então são informações que vão ser muito importantes. Nós vamos ter acesso a elas, né, a partir de amanhã. E que certamente vão orientar e nos facilitar nesse caminho de nos chegar a uma conclusão final, né? Obviamente que pode ser, né, pela propositura de ações tanto na esfera civil quanto criminal, como também em algum caso em que não se comprovar definitivamente a participação da pessoa, né, um eventual arquivamento, né? O que a gente busca aqui é exclusivamente a justiça dentro todo esse imbróglio que nós estamos vivenciando. Muitíssimo obrigado, boa sorte para vocês, parabéns pelo trabalho. E eu costumo dizer sempre no meu programa de rádio que o Brasil deve muito ao Ministério Público, que seria de nós, povo brasileiro, não fosse o Ministério Público, de uma porta que as pessoas batem em busca da garantia de seus direitos. Boa tarde para os senhores. Muito obrigada, boa tarde. Boa tarde.